Eclesiastes. Eu vou falar o capítulo para vocês, mas o tema hoje da nossa mensagem é esse aqui. Hoje nós vamos falar sobre esse tema, as estações da vida. Amém? As estações da vida. E para isso a gente vai inicialmente abrir a Bíblia em Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes 3. Versículo 1, e depois a gente vai ler o versículo 11. Vamos ficar de pé? Eclesiastes 3, nós vamos ler o versículo 1 e depois vamos ler o versículo 11. Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Agora vamos ao 11. Tudo Deus fez formoso no seu devido tempo, e também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Senhor, estamos diante da Tua palavra, colocamos os nossos corações diante de Ti, pedimos ao Senhor que fale conosco nessa noite, que o Teu Espírito tenha toda a liberdade aqui em nosso meio e nas nossas vidas, Senhor, para a gente ser tocado, ser transformado, ser curado, ser liberto, para que haja salvação, transformação de vidas aqui nessa noite. E nós confiamos em Ti, nós descansamos o nosso coração em Ti. Por isso, fala conosco agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas hoje é o início da primavera de 2024. Quantos sabiam disso, pessoal? Isso me impulsionou a fazer uma reflexão em torno das estações. Esse mês de setembro, algumas oportunidades também que a gente tem tido, a gente tem procurado falar algumas coisas que são relevantes espiritualmente para que a gente também tenha saúde mental, para que a gente tenha equilíbrio emocional na nossa vida. E a palavra de Deus, ela é respaldo suficiente para que isso aconteça. Porém, existem alguns princípios que a palavra de Deus ensina que às vezes a gente não está muito atento a ele. E um dos princípios é de que a vida tem estações, tem tempos. E se a gente não ganhar uma maturidade para se aperceber disso e começar a entender isso, e ver como Deus encontra beleza em cada estação que a vida nos traz, a gente vai ficar achando que tem uma estação que é boa e uma estação que é ruim. E esse não é um conceito que deveria ser adequado para nós, se nós temos entendimento da palavra. Pela palavra de Deus, nós precisamos buscar encontrar qual a beleza e o propósito de Deus para cada estação que a vida tem, ao invés de a gente ficar questionando os tempos e as estações. Quantos têm interesse de saber um pouco mais sobre isso? A gente vai passar por cada uma delas. E o exemplo que Deus deixou para nós é tão claro, porque na própria natureza, nas coisas que Deus criou, Ele deixou isso expresso para nós. Quando a gente observa a natureza, as coisas que Deus fez, a gente vê que esses ciclos passam pela natureza. E aí a gente tem as estações do verão, do outono, do inverno e da primavera, como essa que agora está iniciando.
E, aparentemente, a criação se adapta a isso. Aparentemente, toda a criação sabe celebrar cada um desses momentos. E a gente que tem a imagem e semelhança de Deus, e um ponto de entendimento e reflexão, às vezes a gente passa batido de compreender as estações da vida. E aí a gente acaba sofrendo, onde na verdade a gente deveria curtir. Onde a gente deveria aprender a curtir cada estação. A gente vive, óbvio, num país tropical. Feira de Santana você praticamente não tem nem inverno. Como é o inverno de Feira de Santana? Bom, 26 graus. Mas eu sei que tem lugares que isso é muito mais detalhado, muito mais definido, mais cortado. Tem lugares que você tem essas estações muito bem claras. Talvez por causa disso, do nosso contexto regional, a gente não entenda isso. Mas até mesmo dentro do contexto regional, a fauna, a flora dessa região também encara as suas devidas estações de maneira muito alegre, feliz, as coisas acontecendo cada um a seu tempo. A primeira estação que eu gostaria de falar vai ser sobre o verão. Mas antes de falar sobre isso, eu quero pedir a você que abra também a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Vocês lembram que eu sempre falo aqui que esse trecho de Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo 11, ele tem tantos pequenos detalhes sobre o mandato criacional, ou seja, sobre a forma como Deus fez as coisas, que é muito importante quando você vai estudar a Bíblia ou querer aprender mais sobre Deus, que você dê uma atenção mais profunda a esses capítulos de 1 a 11 de Gênesis, que é onde Deus expressa na palavra as coisas no início como eram. Por que eu falo isso? Porque a gente está imerso numa cultura e às vezes a cultura vai além e ela vai nublando o nosso olhar a respeito das coisas como de fato são. E a gente começa a enxergar tudo pelas lentes da cultura, daquilo que aprendemos. Mas a gente precisa também ter a sabedoria de ir buscar a perspectiva de Deus sobre as coisas. E não somente aquilo que aprendemos culturalmente. O que Deus deixou? E uma das coisas que está em Gênesis 1:14, olha o que diz. Disse também Deus, isso aqui é no processo da criação, tá, gente? Olha o que ele diz. Disse também Deus, haja luzeiros aonde? No firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. E sejam eles também para quê? Sinais e para estações, para dias e anos. Não foi ninguém que inventou o dia e ano. Os homens conseguiram observar um ciclo e a isso eles chamaram de quê? Ano. Houve uma observação, alguém parou e falou assim, rapaz, eu percebo que tem umas coisas que se repetem de tempos em tempos. Deixa eu ver como é que funciona isso. E aí foi se aprofundando e chegando mais ou menos nesse período que a gente tem de 365 dias. Que não é exato, vocês sabem disso, né? Não é exato, por isso que a gente tem anos bissextos. Não é uma coisa exata, não. Mas pelo menos é algo que dá para você ir acompanhando as passagens. Quando chega numa determinada época do ano, a gente geralmente fala assim, essa época geralmente chove. Não é assim, pessoal? Ah, se choveu agora, como é que vai ser o verão? São perguntas que a gente faz porque, de uma certa forma, estamos imersos nessa realidade de estações. O outro texto que eu queria ler está em Jeremias capítulo 8, verso 7. E esse texto é interessante. Olha só o que diz, Jeremias 8, 7. Eu creio que o Senhor quer, nessa noite, através do seu Espírito Santo, nos ensinar a respeito das estações da vida. E fazer com que a gente aprenda a ter prazer em Deus, na vida com Deus, e sabendo desfrutar bem de cada estação, de cada fase. A palavra do Senhor diz, olha, eu fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Eu hoje já estou perto de fazer 50 anos.
Mas eu já tive 15, eu já tive 19, 20, já tive 30, já tive 40, já vou fazer 50. E você precisa ir entendendo cada fase da sua vida e olhar para ela com gratidão a Deus e entendendo o que Deus quer para cada fase da tua vida. E às vezes a gente ou fica desesperado, porque quando a velhice chega e você não se prepara para ela, você acaba se desesperando, ou então você acaba ansioso demais, querendo viver as coisas antes do tempo. Então você está novo, ansioso, ansiosa, e Deus tem tudo preparado para a tua vida no decorrer do tempo. Abriu? Jeremias 28, 7. Jeremias 8, 7. Eu vou ler aqui pelo projetor. Olha só. Vamos juntos aqui pelo projetor, nós todos? Até a cegonha no céu conhece as estações que lhe estão determinadas. E a pomba, a andorinha e o tordo observam a época da sua migração. Mas o meu povo não conhece as ordenanças do Senhor. Ou seja, a criação toda percebe, sabe, vive nisso, e nós ignoramos simplesmente. E por ignorar as ordenanças do Senhor, ou ignorar os tempos do Senhor, a gente acaba o quê? Sofrendo, pessoal. E essa sobrecarga de sofrimento vai vir para nós, fisicamente, emocionalmente, vai nos sobrecarregar. Eu já tive algumas vezes com meu irmão que mora nos Estados Unidos, eu acho interessante como é lá, porque eles têm, nas casas geralmente tem ou um armário que é tipo um pequeno quarto, fica na parede assim, né? Ou eles têm um sótão, um basement que eles chamam, né? Que é um lugar, um andar da casa onde geralmente você faz tipo como um depósito. E geralmente ali você tem cada coisa de cada estação. As pessoas meio que se preparam. Então, por exemplo, quando faz frio mesmo. Então você precisa ter um casaco adequado. Não adianta esse casaco que você usa no outono. Tem que ser um casaco para o inverno. Só que no dia a dia não dá para manter isso dentro do seu armário comum. Aí fica tudo numa caixa, guardadinho. Quando vai chegando o inverno, então você vai tirando aquelas caixas e tirando as coisas que vai usar naquela estação. E assim vai para outros períodos do ano. Eu não sei se vocês também têm essa prática. Como eu falei, aqui é mais difícil você ter essa variação. Mas, eu vou dizer lá em casa, a gente também lá em casa, tem um cantinho. Eu fui dar uma volta de moto sábado e eu falei, poxa, acho que eu vou ter que comprar uma luva. Um amigo meu me emprestou uma moto, irmãos. Rapaz, como é bom ter amigos que têm mais de uma moto, né, pessoal? Glória a Deus. Deus te abençoe, o Emerson, se você assistir esse vídeo em algum momento. Me emprestou uma moto, falei, vou dar uma volta. Saímos eu e Alan com as nossas esposas de moto. Só que eu falei, tem que comprar uma luva, né? Vai pegar a estrada e tal. A Carol falou, a gente tem luva. Lembra que a gente trouxe lá quando a gente foi lá dos Estados Unidos? Eu falei, tá onde? Tá lá, dentro de uma mala lá no fundo. Eu falei, lá, vamos lá futucar. Então lá em casa a gente também tem algumas coisas guardadas para algum momento específico, alguma viagem que você precise fazer e tal. Ou seja, a gente precisa, de alguma maneira, estar preparado para cada estação. Quantos estão entendendo o que a palavra do Senhor está dizendo para nós? Você tem que vir se preparando. Por exemplo, eu fui um cara sempre assim... Eu sempre fiz alguma atividade física, se vocês não sabem. Eu fiz natação, né? Eu já fiz karatê, pessoal. Eu já fiz kickbox. Eu já fiz várias atividades assim físicas. Mas não era sempre, nunca fui um cara muito rigoroso com isso, até um presente momento eu ainda não sou tão rigoroso. Mas eu entendi, pelo menos depois dos 40 anos, que eu não posso negligenciar mais alguma atividade física. Eu preciso encarar essa estação da vida e entender que isso precisa fazer parte do meu dia a dia. Que não é uma coisa que eu possa colocar em segunda, assim, encostar para o lado. Não. Eu preciso ter alguma atividade física. E você, que já passou dos 40, dos 50, dos 60, quanto maior necessidade você tem de fazer atividade física. E se você não está fazendo isso, você está agindo pior do que as cegonhas. Você está deixando de compreender o quê? As estações da sua vida. Quantos estão entendendo isso? Amém? Então, para a gente exemplificar e usar as estações que a gente tem no ano, eu até usei aquela imagem ali de uma arvorezinha
que ela está atravessando as 4 estações, né? O verão da vida, o verão, gente, é uma estação do trabalho árduo, porque geralmente o verão é também a época da frutificação. O verão é a época da frutificação. E é um momento da vida onde você está trabalhando arduamente, onde você está espiritualmente mais ativo, onde você está se entregando mais na sua jornada. Tem estações que elas são mais retraídas, mas o verão não. O verão é um tempo de trabalho, é um tempo de colheita daquilo que plantamos. Se você abrir sua Bíblia em Gálatas capítulo 6 e o versículo 9, olha o que diz, ele faz uma advertência. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se o quê? Não desfalecermos. Aquilo que você plantar, você vai colher. Mas tem um se. Se no meio do caminho não acontecer o quê? Um desfalecimento. Ou seja, se você não entrar num esgotamento, se você não entrar não se perder nessas estações. Porque pode ser que na hora que você devia estar prontinho para colher, você está esgotado. Na hora que chega o verão, é a hora que você quer se recolher. E não pode. Porque na hora que chega o verão, é a hora que você tem que se entregar. E é claro, eu acredito que tem muitos aqui que estão no verão das suas vidas, num tempo de produção, num tempo de avanço, de colheitas na sua vida. Até mesmo dentro desse tempo de colheita, você não pode negligenciar aquilo que é importante. Porque mesmo num tempo de trabalho árduo, a gente também precisa separar tempo para descansar, a gente precisa separar tempo para Deus, acima de tudo. Ah, porque eu estou numa fase agora que eu estou naquela correria. Sim, mas você está na correria e vai deixar de lado aquele que te concedeu todas as coisas? Está certo isso, gente? Não. Então eu vou passar pelo meu verão, colocando a minha vida também diante do Senhor, porque é Ele que renova as minhas forças. A palavra de Deus diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. O verão é essa estação de crescimento e de aumento de responsabilidades. Quando você está avançando, querendo ter um relacionamento sério para um casamento, constituição de uma família, quando você está desenvolvendo o teu trabalho, querendo levar o teu trabalho a um nível de excelência, a um nível de aperfeiçoamento, tudo isso é de que estação? É do verão. Tudo isso faz parte do verão da tua vida. Mas não negligencie aquilo que é do Senhor. O pessoal conta uma história de uma família que desejava muito ter uma casa de praia, para todo o verão eles poderem estar ali. E eles oravam muito por uma casa de praia, até que Deus lhes deu uma casa de praia. E aí teve um dia que, no final de semana, um seguinte do outro, eles iam para a praia. E um dia eles estavam passando numa rua perto da igreja que eles frequentavam, e já tinha várias semanas que eles não iam na igreja. E aí a criança foi passando, e um filho deles, estava no banco traseiro. Deus falou assim: tchau, igreja! Tchau, Deus. Agora a gente tem a casa de praia que a gente tanto queria. A criança percebeu que estava desfrutando demais de um sentido e deixando o outro o quê? Negligenciado. Isso acontece com muita gente. Tem muita gente, quando começa a fazer as colheitas e ter os frutos, começa a deixar o reino de Deus de lado. E aí isso vai atrapalhar, isso é uma nova semeadura que vai trazer colheitas ruins adiante, a pessoa não entende isso. Então você precisa aprender a viver o teu verão sem deixar de cuidar daquilo que é importante. Quantos estão entendendo? Vocês acompanham aqui, nós temos aqui irmãos que servem ao Senhor aqui no Ministério de Louvor. Aqui na nossa igreja nós temos irmãos que estão tocando aqui. Eles não são profissionais que são contratados pela igreja para poder tocar aqui. Todos eles têm uma vida comum, têm os seus trabalhos. Amanhã cada um vai para o seu batente. Mas eles entendem que isso aqui é ministério, que isso aqui não pode ser deixado o quê? De lado, que a gente pode fazer uma coisa e viver o verão da nossa vida sem necessariamente negligenciar as coisas do Senhor. Quantos estão entendendo? Diga amém, diga eu entendo isso. Então, a gente precisa aprender a viver cada estação. E no verão, você não pode reclamar
Tem gente que reclama do verão. Tem gente que fala assim, ó, hoje está muito sol. Poxa, hoje está muito sol, que saco. Aí no outro dia fica nubladão. Ou chove. A pessoa, poxa, hoje está chovendo. Aí o outro dia, Deus, só dia pronto, Deus deixa um dia assim, nublado, né? Aí a pessoa acorda, olha para... Ah, Deus. Aí, agora eu não sei o que é que eu vou vestir. Não sei se vai chover, não sei se vai fazer sol. Ou seja, quando é que está bom para você? Nunca está bom para você? Isso é imaturidade, isso é falta de crescimento no seu interior, na sua relação com Deus. Quando a gente está maduro espiritualmente, a gente aprende a curtir Deus em cada uma das estações. Ah, eu estou esgotado, não fale comigo não, fica estressado, brigando com todo mundo. Por quê? Porque está ganhando dinheiro. Porque o negócio está prosperando. Porque as coisas estão indo bem. Aí está estressado e batendo em todo mundo. Está repreendido. Na hora que você está ganhando dinheiro, você tem que estar alegre, repartindo com quem você puder, meu irmão. E dá graças a Deus porque Ele está te dando uma colheita. E ser sábio para poder não ir ganhando e gastando tudo, porque vai vir uma estação que não tem colheita. Tem gente que quando está colhendo, está pocando. Colhe, poca, colhe, poca. Aí quando vem a estação fria que não tem colheita, sabe o que é que acontece? Passa necessidade. Falta de sabedoria. Falta de entender as estações. Cada estação, cada tempo exige de nós uma programação, uma reprogramação nossa para a vida. Ah, eu era casado, não tinha filho. Agora tenho filho. Nova estação. Tem coisas que você vai precisar mudar. Ah, eu era solteiro, agora eu estou no relacionamento, agora eu estou casado. As coisas têm que mudar. Você não pode viver a vida de casado como vivia o quê? De solteiro. Nem quando não tinha filho, como se agora o quê? Nem agora que tem filho, como se na época que não tinha filho. Cada estação, cada momento da vida exige da gente um reposicionamento. Quantos estão entendendo? Amém? Então, aproveite essas bênçãos. Seja grato a Deus. Se você está no verão da tua vida, agradeça a Deus. Agradeça ao Senhor pelas colheitas e pelo trabalho árduo que você está fazendo. E pelas conquistas que Ele tem te permitido alcançar. Seja grato a Deus. E tudo que você fizer, faça como se fosse para Ele, faça com amor. Amém, pessoal? A segunda estação é o outono. E o outono ela é uma estação engraçada, porque ela é meio que uma estação intermediária. Né? Existem as estações extremas e as estações intermediárias. Percebem isso? Por exemplo, estações extremas. Inverno, verão. Estações intermediárias. Outono e primavera. A gente tem que entender que tem horas que a vida é mais extrema e a gente precisa dar aquele pico num sentido. E tem horas que a gente precisa ser um pouquinho mais moderado. Tem hora que vai te exigir mais um pouco e tem hora que você tem que ter um pouco mais de tranquilidade e esperar um pouco mais. Tem coisas que você tem que agir com rapidez. E tem coisas que você só tem que ficar na sua e esperar aquele tempo se cumprir. Amém ou não? Então, abra aí sua Bíblia em Gênesis, capítulo 8, versículo 22. Gênesis 8, 22. O outono ele é uma estação de recolhimento. Geralmente, no outono, o que acontece com as folhas das árvores? Elas caem. Né? Elas caem. Ela fica praticamente parecendo que está o quê? Mas ela está morta? Não. Somente as folhas caíram, porque as folhas vão acontecer o que ali? Uma renovação. Então ela está se preparando para a renovação que vai acontecer. Só que para ela se preparar, ela precisa primeiro perder. Para você se preparar, tem coisas que você precisa o quê? Perder. Tem preparações na vida e a gente às vezes se questiona. Ô Senhor, por que eu tinha isso e agora não tenho? Ô Senhor, por que eu perdi isso? Ou por que eu perdi aquilo? Porque de repente você passou por uma estação de outono. Onde perdas também são necessárias para que Deus possa provocar uma renovação nas nossas vidas. Também o outono, ele é um tempo de preparação, de reflexão.
Olha o que diz Gênesis 8, 22. Você consegue abrir? Quem não tem Bíblia, gente, pode acompanhar no projetor também. Diz assim: enquanto durar a terra, jamais cessarão plantio e colheita. Olha, isso está naquele pedaço de Gênesis 1 a 11 que eu falei. Está vendo, gente? Mais um texto. Está vendo? Isso são princípios fundamentais sobre como Deus fez as coisas. Enquanto durar a terra, jamais cessarão plantio. Por exemplo, tem gente que quer ganhar dinheiro sem plantio. Tem ou não tem? E o que tem de gente prometendo isso aí fora, não está no gibi. Ensinando a você como ganhar dinheiro sem fazer plantio nenhum. Cuidado com essas propostas. Não faz parte de como Deus pensa, nem como Deus trabalha. Colheita é resultado de quê? Plantio. E quando é que vai ser assim? Sempre. Agora, se você quer viver uma vida corrupta, aí não. Aí você vai ter jeitos que o inimigo vai promover para você ter colheita sem ter feito o quê? Plantio. Essa vida é a vida com Deus? Se é uma vida com Deus, tem que ter plantio para ter colheita. Se é uma vida com Deus. Mas ele diz também, olha só, haverá o quê? Frio e haverá calor. A vida inteira. Não adianta você reclamar nem de um, nem de outro, porque senão você vai se tornar um bobalhão, uma bobalhona. Toda vez que chega o frio, ai meu Deus, que frio. Sim, aí ano que vem de novo tu vai falar a mesma coisa. Por que tu não compra um casaco? Por que tu não compra uma coberta? Ah, eu não aguento esse calor. Ah, que calor. Compra um ventilador. Quem pode, compra um ar-condicionado. Se você pode ter um ar-condicionado, tenha, porque aqui em feira, por exemplo, o calor, se você é uma pessoa calorenta, te beneficia muito, por exemplo, nos teus períodos de descanso. Você poder ter um arzinho condicionado para você descansar melhor. Às vezes o calor te impede de você ter aquela noite mais tranquila. Então você se prepara. Se prepara. Alex, mas a conta tem que caber no orçamento. Amém, pessoal? A gente falou sobre orçamento, tem alguns dias atrás aí, falamos sobre algumas coisas importantes. Não é isso? Vamos lá. Quando a gente entende isso, ele fala assim, tem frio e calor, tem também o quê? Verão, inverno, e também tem dia e noite. Por exemplo, tem gente que troca o dia pela noite. Eu não estou falando de trabalho. Eu estou falando de pessoas que se esticam demais nas madrugadas e acabam vivendo dias improdutivos. Respeitar isso é importante. Até quem trabalha de turno, aqui tem Gabriel, tem outro monte de pessoas que trabalham de turno. Eu sei como é sacrificial, porque eu já conversei com várias pessoas. Para você adaptar seu relógio biológico, porque Deus fez as coisas para que quando o sol vá caindo, a gente também vá se recolhendo. E para que o sol, quando vai nascendo, a gente também vá o quê? Acordando. A gente deveria procurar o máximo que a gente pode se associar a esse stream, a essa forma como Deus traz a coisa. Mas a gente, por causa das vidas, do jeito, da correria, dos objetivos e de tantas coisas, às vezes a gente negligencia isso. Isso vai ficar barato com o passar do tempo? Não vai ficar barato. Todo mundo vai colher daqui ou dali alguma implicação de ir de encontro a isso, sim ou não? Vai. Então, se a gente pode, na medida do possível, obedecer isso que Deus faz, ótimo. Quer ver outra coisa? Quantas vezes você come sem ter fome? Muitas. Muitas. Só que Deus colocou em nós a fome como um sinal de que aquela é a hora de você comer. Então tem gente que come por hábito, por vício, e acaba o quê? Mexendo com o seu corpo. E aquele abuso vai, com o passar do tempo, vai gerar o quê? Distúrbios. Distúrbios. Então aprenda a ir respeitando esse. Não estou dizendo que você tem que chegar numa extrema fome para comer. Não. Mas aprenda a observar os sinais. E quebre os vícios, que inclusive incluem vícios o quê? Alimentares. Então, quando a gente percebe a questão do outono, por exemplo, quando a gente olha estações isoladas,
a gente vê cada uma delas na sua importância. Só que a gente precisa entender que existe uma correlação entre as estações. O verão só é bom porque houve inverno, primavera, outono. Outono, inverno, primavera. O verão só existe e é como ele é porque houveram também as outras estações. Então essa coisa de você, eu queria que minha vida fosse só verão, bicho. Ou só primavera. Queria que minha vida fosse só primavera. Que bom que chegou a primavera. Já era para eu encerrar a mensagem agora. E eu ainda falto 2 estações. Para você ver como é que é. Vamos lá. Eu vou ser mais rápido agora. Então, os tempos que são mais difíceis, de espera, de provação para nós, também são importantes para os tempos onde a gente vai colher, onde a gente vai desfrutar da beleza das flores. Quantos estão aprendendo isso hoje? A terceira estação é o inverno. Inverno representa aquele tempo de provação e de espera. Uma vez eu vi um cara comentando sobre as tempestades de neve. A gente não enfrenta isso, mas a gente já enfrentou aqui em Feira alguns períodos de chuva bastante torrencial, né? E o interessante quando uma tempestade acontece é que ela meio que nivela todo mundo, né? Não importa quem você é, os recursos que você tenha, ela paralisa todo mundo. Ela, na verdade, diz, fica em casa. Você não vai para lugar nenhum hoje. E é interessante que quando você vai para lugares onde tem neve, por exemplo, isso é tão real, tão verdadeiro, que realmente você não tem como sair mesmo. Aqui a gente ainda faz um esforço, entra no carro, pode sair, mas quando você vive num lugar onde o inverno é realmente mais rigoroso, você não consegue nem abrir a porta da casa, porque você está com, 40 centímetros, 50 centímetros de neve na porta da sua casa. E até que todo mundo se prepare, até que os carros comecem a rodar para tirar neve da pista, e jogar sal, e fazer todo aquele processo, isso demora. E aí todo mundo fica assim, ó. Aí os trabalhos têm que mudar o horário, todo mundo vai tendo que convergir para entender aquela estação e aquele momento. Olha no Rio Grande do Sul o que aconteceu há tempos atrás. Inclusive, que nós participamos aqui, sendo um canal de coleta e doações para lá, para o Rio Grande do Sul. As coisas todas mudaram. Da noite para o dia, de repente as pessoas viram um monte de coisas na sua vida que eram tão importantes e que estavam caminhando de um jeito, de repente uma estação, de repente uma tempestade muda tudo na vida. Quantos entendem isso? Quantos passaram já aqui por tempestades na sua vida que mudaram tudo na tua vida? Eu sei que você pode ter reclamado, como eu já reclamei de várias tempestades. Mas tem horas que a gente precisa crescer e amadurecer e entender que há valor nisso aí também, que mesmo que a gente não entenda, a gente precisa ser grato a Deus por tudo, amém? Então, esse tempo, a Bíblia fala disso, que tem tempo de rir, tem tempo também de chorar. Se você ler o texto lá de Eclesiastes todo, depois quem quiser ler em casa, é um texto muito bonito, que fala de vários tempos, você pode ler em sua casa, mas fala que há tempo de rir e tempo de chorar. O inverno, às vezes, representa aquele período que você ora e parece que não vê nada acontecendo. É um silêncio de Deus. Poxa, parece que nada está acontecendo na minha vida, parece que nada está frutificando. É claro que não está frutificando agora. Você está atravessando o quê? Um inverno. E como inverno, você precisa ter paciência agora. E esperar ele. Alguém tem como apressar o rio? Alguém tem como apressar as estações? Alguém tem como apressar os tempos que Deus, na sua infinita sabedoria, estabeleceu para cada um de nós? Não tem. Mas na hora que as coisas vão chegando, a gente precisa abraçá-las. A gente precisa ser amigo delas e procurar tirar o melhor proveito de cada momento que Deus nos provê. Amém ou não? A Bíblia diz que, no Salmo 30, verso 5, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem
Pela manhã. Então vai ter o tempo de chorar, mas vai ter o tempo também de quê? Se alegrar e de sorrir. Amém ou não? Ah, mas eu estou chorando tanto esses tempos, qual é o problema? Não precisa sair tomar remédio porque está chorando agora não. Calma. Chora o que tu tem que chorar. Existe tempo que é de choro mesmo. Existe tempo que é de labuta, de sofrimento, de solidão, de buscar a Deus, de se inclinar para Deus. Existem desertos na nossa vida e que a gente precisa saber atravessar. Mas o deserto, ele também tem um tempo de começar e tem um tempo de quê? Terminar. Tem um tempo da gente atravessar. E se a gente corrige o nosso coração, se deixa Deus nos edificar, a gente vai ver o propósito de Deus se cumprindo na nossa vida. Tem um texto que fala sobre a mulher virtuosa, em Provérbios 31, que eu acho interessante e aplicável para todos nós. Abra, por favor, Provérbios 31, versos 21 e 22. Esse texto fala sobre a mulher virtuosa, a mulher de Provérbios 31. Atenção, varões valorosos. Se você estiver procurando uma boa esposa, vê essa lista aí de Provérbios 31. Alex, não fala isso não, em nome de Jesus, porque já está tão difícil do jeito que está. Tu ainda vai dando dica desse jeito para o pessoal. Desse jeito tu não quer que eu case, pelo amor de Deus, não fala isso não. Mas vamos lá. Provérbios 30, 21 e 22. Olha o que diz sobre aquela mulher. No tocante à sua casa, não teme a neve. 31, 21 e 22, é isso mesmo? É que tem outra versão, está na NVI, ali eu estou lendo na Almeida. Mas eu vou ler pelo projetor então, para ficar melhor. Não teme pelos seus familiares, quando chega o quê? Porque todos eles se agasalham com roupas de cor escarlate. Porque ela faz cobertas para a sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. Olha só que lindo. Ou seja, esta mulher de Provérbios 31, ela é uma mulher que ela é precavida. Mesmo quando o inverno chega, ela já está preparada para poder atravessar o inverno. Mulheres, cadê vocês? Levanta a mão. Sejam mulheres assim, em nome de Jesus. Os invernos vêm e vocês não podem ficar tomando na cara toda vez que ele chega. Você não pode tomar o inverno pela sua cara como se fosse a primeira vez que você estivesse passando por isso, não. Lembre você, quantos invernos você já passou? Está na hora de você aprender a fazer todo esse kit dentro de você, em Deus, para que quando o inverno apontar lá, você fala, pode vir que eu estou preparada. Amém ou não? Pode vir o inverno porque eu estou preparado. E sabe quem gera esse preparo em nós, gente? O Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus nos prepara para vivermos todas as estações. Aleluia. Deus usa esse inverno espiritual para nos preparar, para dar um descanso para o solo, para que as próximas estações também possam cumprir as suas demandas, as suas ações. Eu sei que é difícil aprender a depender de Deus, mas o inverno da vida sempre nos ensina. Os desertos e invernos. E vocês já viram como é deserto, né? Deserto, ele é extremamente quente durante o dia e ele varia demais, ele vai para extremamente frio durante a noite. Ou seja, o tempo de deserto você tem que estar o tempo todo preparado para os extremos que a vida e o próprio Deus podem apresentar diante de você. Nada sai do controle da permissão de Deus. Quantos entendem isso, gente? Então, por mais que você olhe e não entenda a situação, fala assim, Senhor, me ensina a atravessar por isso que eu estou passando, porque se eu sei que o Senhor preparou isso para mim, se eu estou atravessando porque o Senhor achou necessário para mim, então me ensine. O preparo vem quando você pede a Deus para ensinar você a atravessar cada momento da tua vida. Aleluia. Então Deus usa isso. O apóstolo Paulo, em Filipenses 4, versículos 11 a 13, ele disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas ele diz um pouquinho antes assim, que eu sei passar por toda e qualquer situação. Eu estou experimentado. Eu sei passar por tempo de fartura e sei passar também por tempo de necessidade. Eu sei ser aplaudido, mas sei também ser rejeitado, sei ser colocado de lado. Tem gente que só vive o tempo todo querendo aplauso de todo mundo. E aí no dia que não tem, entra em deprê. No dia que não tem quem aplauda, quem elogie, entra em depressão. Mas vem cá, você vive pela autoestima ou você vive pela estima do alto? Porque a gente precisa viver pela estima do alto. Qual é a estima do alto? É aquele valor que Deus dá para mim.
E Ele já revelou esse valor que eu tenho, porque Ele deu o seu Filho unigênito na cruz, por amor de mim, aleluia. Então minha autoestima, ela tem que ser resgatada pela estima que eu tenho de onde? Do alto. Amém ou não? Então, saber atravessar todas as circunstâncias, toda e qualquer situação. E ele diz assim ainda, o apóstolo Paulo, ele diz assim: eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Você já aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação? Ou você só consegue ser contente quando a situação é favorável ao que você pensa? O que Deus está querendo é transferir a nossa alegria de uma alegria situacional para uma alegria que esteja nele. E essa alegria que está nele, ela vai ser perene mesmo nas mudanças de estações. Mas quando a gente tem uma alegria circunstancial ou situacional, ela só vai existir na hora que a situação for favorável. E eu vou lhe dizer, dentro da vida, são poucas. Se a gente pegar por 4 estações, talvez você tenha aí metade, ou às vezes um pouco menos de tempo, onde tudo é favorável. Na maior parte do tempo também você vai ter situações adversas, e nas quais você precisa aprender a estar feliz também com Deus nessas situações. Amém ou não? Você está passando por desafio, por luta? Se alegre no Senhor. Alegra o teu coração no Senhor, porque Ele está presente todo do teu lado, atravessando cada uma das estações. E para encerrar, a estação que está começando hoje é a primavera. E a primavera, ela é uma estação de renovo e de crescimento. É na primavera onde a gente vai ver as flores saindo. Aquelas folhinhas que haviam caído começam de novo a retornar. Abra, por favor, em Cantares, capítulo 2. Versículos 11 e 12. Vocês sabem que Cantares também é considerado um dos livros de sabedoria da Bíblia. Sabiam disso? Apesar de que ele é bem picante, bem, né? Fala de um relacionamento de um homem com uma mulher e tal, mas ele também carrega muitas lições profundas de sabedoria. E olha o que diz esse texto de Cantares, capítulo 2, versos 11 e 12. Veja, o inverno passou, acabaram-se as chuvas e já se foram. Aparecem flores na terra e chegou o tempo de cantar. Já se ouve na nossa terra o som dos pombos. Veja, olha o chamado dele. Veja, observe, esteja atento para cada estação. Esteja atento a observar o que está se passando na sua vida. Do mesmo jeito que a primavera na terra traz nova vida, Deus também, em muitos momentos, nos concede um novo começo. Tem horas que você já passou por tanta coisa que você nem acredita que vai ter como recomeçar. E a primavera representa um recomeço. A primavera representa, como Deus diz, fica tranquilo, vai dar para recomeçar. Amém ou não? Não desista. Deus tem um propósito para a tua vida. Deus tem algo para você viver. Talvez você viveu experiências traumáticas em algum inverno da tua vida. E talvez você entrou num período que você só enxerga um outono o tempo todo, ou então um inverno o tempo todo. Mas Deus está dizendo para você hoje aqui, há uma primavera onde tudo se renova, há um novo começo. Alimente dentro de você uma esperança. Aleluia. O salmista, no Salmo 1, ele falando sobre a diferença do justo e do ímpio, ali por meio do versículo 3, ele vai dizer assim: pois o justo, ele será como a árvore plantada junto aos ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Quando a gente vê as flores, a gente se alegra, porque elas são belas, elas são coloridas, elas mostram o renovo e elas apontam uma coisa, que aí vem daqui a pouco quem? Depois das flores, os frutos. Amém ou não? Depois das flores, os frutos.
Quantos nessa noite estão dizendo, eu preciso aprender a amar todas as estações da minha vida? Eu preciso que Deus me ensine a amar, inclusive, as partes mais difíceis e dolorosas. Nós somos chamados, irmãos, a ter alegria no Senhor em todo o tempo. Em todo o tempo eu louvarei ao Senhor. O seu louvor estará continuamente em meus lábios. Eu não posso louvar a Deus somente no dia bom. A palavra do Senhor fala sobre Paulo e Silas presos, por amor de Cristo, ao Evangelho, presos num cárcere. E você sabe o que eles faziam à meia-noite, quando era o período de mais inverno, de mais terror, de mais frio, de mais extrema rejeição, dificuldade na vida deles? A palavra de Deus diz que eles louvavam, entoavam hinos e cânticos ao Senhor. Louve, meu irmão. Louve ao Senhor mesmo nos invernos da sua vida, e você vai ver como a presença dEle vai te restaurar e te estabelecer, vai te aquecer no meio do teu inverno. Na primavera a gente começa a ver os primeiros sinais daquilo que vai ser a frutificação. Quando a gente entende isso, a gente vai aprender a olhar para a primavera sem ficar ansioso para que chegue logo o quê? O verão. Não adianta você ficar ansioso por coisa alguma. Jesus diz assim, olha, não estejais ansiosos por coisa alguma. Viva cada estação. Jesus disse, basta a cada dia o seu próprio mal. Eu diria, basta a cada estação o seu próprio mal e também o seu próprio bem. Então aprenda a desfrutar cada um deles em nome de Jesus. Aprenda a abraçar isso na tua vida. Faça as pazes com o tempo de Deus na sua vida. Amém ou não? Faça as pazes com o tempo de Deus na sua vida. Entenda o que Deus quer de você hoje. Ele é o Deus que está sobre todas as coisas. E eu vou dizer para vocês, até os tempos e as estações estão em suas mãos. E esse Deus que nós servimos, ele é tão poderoso que ele pode, inclusive, encurtar tempos e alterar estações ao seu inteiro dispor e vontade. Abre em Daniel 2, 21 e 22. Daniel 2 é o último texto que vamos abrir hoje. Daniel 2, 21 e 22. Penúltimo. Daniel 2, 21 e 22. Olha o que diz. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis. Veja só, às vezes você está num tempo da tua vida e você fala assim, meu Deus, eu não sei quanto tempo vai durar isso. Você não precisa saber, meu irmão. Você só precisa saber que o Espírito vai te capacitar para esse tempo. Agora, saiba que você serve a um Deus que ele tem poder sobre as estações e sobre reis. Sabe o que isso significa? As autoridades, os poderes. Ele tem poder sobre todo o poder. Ele tem poder sobre todas as coisas. Aleluia. Ele tem poder de alterar as coisas quando ele bem quer. E ele vai fazer isso conforme a sua boa vontade, conforme o seu tempo nas nossas vidas, conforme aquilo que ele está planejando para nós. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela as coisas profundas e ocultas e conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Não tenha medo dos dias difíceis. Não tenha medo dos dias escuros da vida, pois ele está escuro só para você, para o Deus que você serve, o Pai que é teu Pai, aquele que te salvou. Trevas e luz para ele são a mesma coisa. Ele muda as estações, ele coloca reis e destrona reis.
Esse é o nosso Deus. Você pode exaltá-lo nessa noite. Aleluia, aleluia. E o apóstolo Paulo também falando aos romanos, ele vai falar assim, que a gente não deve desperdiçar a dor que a gente sofre. A gente não deve jogar fora, porque se você está passando por uma dor que Deus permitiu, Deus está trabalhando ou fazendo algo com você no meio disso, Deus está te moldando de alguma forma. Não desperdice essa oportunidade. Porque quando a gente desperdiça, talvez a gente vai ter que passar por outra dor para poder aprender aquilo que Deus está querendo nos ensinar agora. Mas se Deus te moldar agora, no meio das dores que você está passando, acredite, confie nele, como diz Romanos 8, 28, diz assim, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus age em todas essas coisas. E o último texto que eu falei que era o último outro, mas é esse aqui. Abra, por favor, em João 16, 32. João 16, 32. Vocês viram que eu fechei o tablet? Isso é para dar ânimo a vocês, que eu estou realmente terminando a mensagem. João 16, 32. Quantos acharam? Olha só como Jesus encarava as suas estações. Aqui agora é Jesus falando. E de todas as pessoas e lições que a gente pode aprender na Bíblia, nós fomos salvos por Jesus e nós seguimos a quem? Então ele é o exemplo maior. Olha só o que aconteceu. Isso aqui está acontecendo, ele está já se aproximando do tempo que ele vai ser crucificado. Olha como é o pensamento dele. Ele diz assim, ó, eis que vem a hora, e já é chegada. Ele está observando o quê? As estações. Ele sabe que uma estação está passando e outra vai chegar. E a que vai chegar agora é de o mais extremo inverno que alguém já poderia passar em toda a história da humanidade. O que Jesus passou, ninguém nunca passou e nem nunca vai passar. Nunca. O que Jesus passou para agradar o Pai e salvar a minha vida e a sua, ninguém nunca na vida vai passar nem perto disso. Alex Jó sofreu muito, sofreu, mas não passou nem perto do que Jesus sofreu. Nem perto. Ele diz, essa hora vem e já é chegada, em que cada um de vocês vão ser o quê? Dispersos, cada um para a sua casa, e vocês vão me deixar só. Isso é você ter entendimento que o inverno, o outono, o inverno está chegando, sim ou não? Só que olha o que ele diz. Mas eu sei. Fala aí. Mas eu sei. Fala aí de novo. Mas eu sei. Que eu não estou só, porque o Pai está comigo. Vamos dizer juntos? Mas eu sei que eu não estou só, porque o Pai está comigo. Exalte ao nome do Senhor. Aleluia, aleluia. É você ter o entendimento, é você ter o coração entendido das estações da vida, como o nosso Mestre Jesus. Ele enfrentou e suportou aquela cruz, porque ele sabia, sabe o quê? Que era uma estação que ele tinha que atravessar. E que ele não ia atravessar daquilo, o quê? Sozinho, mas que o Pai estava com ele, como o Pai está com você. Aleluia, aleluia. Vamos orar, vamos orar. Feche os seus olhos, baixe um pouco a sua cabeça. Reflita sobre essa mensagem nessa noite. Deus falou com você? Fale, Senhor, eu preciso ser como Jesus. Senhor, eu preciso aprender isso. Eu preciso viver. Eu preciso parar de reclamar das estações, dos tempos da minha vida. Eu preciso aprender a ser contente, me alegrar em Ti, no meio de cada estação. Eu preciso perceber, Senhor, me dá um olhar perceptivo. Eu não quero ser como a cegonha, Senhor, desculpa, Pai, eu quero ser como a cegonha que parece saber cada estação. Eu não quero viver ignorando isso, Senhor. Eu quero aprender com tudo que o Senhor criou, que parece que entende os ciclos e se posiciona para cada um deles, ó Deus. Ajuda-nos também, prepara-nos também, para que nós possamos ter paz. O Senhor Jesus disse, essas coisas eu tenho dito para vocês, para que vocês tenham paz em mim. Porque no mundo vocês passarão por aflições, mas tenham bom ânimo.
eu venci o mundo. Ô Senhor, eu sei que tem pessoas que estão aqui, estão passando pelo verão da sua vida, estão passando por aquele tempo de grandes colheitas, de grande fruto, que estão trabalhando, que estão avançando, que estão conquistando coisas. Eu quero te pedir, ó Deus, dê sabedoria, dê força renovada e sabedoria para viver esse tempo sem negligenciar a prioridade do teu reino, da tua vontade, do teu propósito. Tem gente que está vivendo uma primavera agora, Senhor. Um tempo florido, tem gente que está vivendo um tempo de renovo de folhas, está querendo viver um momento novo, onde o Senhor está trabalhando para poder restaurar coisas que há tempo estão perdidas, ou estão retraídas ou recolhidas. E o Senhor agora está começando a brotar, os pequenos brotinhos de folhas, de flores e folhas estão surgindo novamente. E eu quero te pedir, ó Deus, em nome de Jesus, ajuda cada um a alimentar essa esperança, essa fé e viver esse tempo de primavera com sabedoria, com graça, sabendo que isso é uma preparação para um tempo de frutificação, Senhor. Porém, eu sei também que tem pessoas aqui que estão passando pelos seus outonos, os seus invernos, que são tempos difíceis, são tempos onde as folhas caem, onde as flores murcham, onde nenhum fruto é perceptível, onde se você não tiver uma provisão guardada, você não tem nada que colher naquele tempo, você simplesmente está vivendo um dia atrás do outro dia e você não entende direito o que está passando. O Senhor sabe sobre isso. Pai, eu quero te pedir, ajuda os teus filhos hoje a discernirem esse tempo e a procurarem nesse tempo não maldizerem, não reclamarem, não murmurarem, mas procurar em Ti ver o que é que o Senhor tem nesse tempo de recolhimento, Senhor, nesse tempo onde é um tempo de buscar mais ao Senhor, de se entregar mais ao Senhor profundamente, orar mais, ler mais a palavra. É um tempo de meditar mais, refletir mais, ser mais introspectivo e buscar os ajustes, consertos que precisam ser feitos, Senhor. Ajude os teus filhos, ó Deus, aqueça-os nesse inverno rigoroso das suas almas, do seu emocional, em nome de Jesus. Que aqueles, Pai, que estão sobrecarregados, que estão cansados, possam encontrar a Ti hoje, a Tua palavra, que nos fortalece, que nos diz, ó Senhor, nós não estamos sós. Como o Senhor disse, venham a mim, quem está cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela vida de cada um que aqui está, cada um que veio aqui nessa noite, cada um que veio ouvir a Tua palavra. Eu quero também pedir que o Senhor possa, Pai, fazer com que essa palavra ecoe nos nossos corações, não só hoje, como a Tua palavra diz lá em Eclesiastes, que o Senhor também colocou isso na eternidade, a eternidade dentro dos nossos corações, para que a gente tenha esse desejo pela eternidade. Contudo, a gente não consegue abraçar tudo do início ao fim e dar a gente sempre esse senso de dependência e de necessidade de ter um relacionamento contínuo contigo. Que essa palavra também possa provocar isso em cada coração aqui, em nome de Jesus. Que cada pessoa que ouviu essa palavra possa também sair daqui sedento por mais de Ti, seja para que estação for, Senhor. Pai, que a gente aprenda, Pai, com o Senhor, que o Teu Espírito nos ensine, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, irmãos. Há alguém hoje que de repente veio aqui